Oi, gente, tudo bem? Eu já vou falar com vocês de como que eu lido hoje, atualmente, com o transtorno de personalidade borderline, nesse momento atual que eu estou vivendo, que é sem a medicação. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo para me ajudar, tá bom? Compartilhe esse conteúdo para outras pessoas. Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e deixe aqui nos comentários qual tipo de vídeo que vocês gostariam de ver também. Bem, eu acredito que o vídeo ele vai ser bem breve, porque eu me estendi bastante no outro vídeo, tentei explicar o máximo de coisas possíveis. Não sei se foi muito claro, se ficou alguma dúvida referente a todas as questões que eu passei, mas eu falo pra vocês que a minha base, o que eu realmente fiz depois que eu tive que retirar a medicação por conta da gravidez, foi me apegar muito em Deus. Primeiramente, eu tenho que ressaltar que eu fiz de todo o possível para me manter realmente de pé na fé, porque quando a gente está num processo psicológico muito grave, principalmente no meu caso que eu tive um reboot novamente referente à medicação que eu precisei tirar, a queda em si, a crise em si, ela é muito mais forte do que antes. Então todas as vezes que a gente para com a medicação, é muito pior quando a gente para com a medicação e volta, para e volta. Então sempre as crises elas vêm muito pior. Então eu lutei bastante durante esse período que eu precisei tirar a medicação, porque foi bem difícil, ainda mais estando grávida, por conta da medicação que eu não estava mais tomando, que estava me ajudando a controlar todas as questões de processos de ansiedades e tudo mais. Então foi um processo bem difícil para me lidar com tudo isso. No início eu quis jogar tudo para cima mesmo, tudo pro alto e largar a mão de tudo. Eu meio que surtei, quis ir embora de casa, tive várias coisas, vários momentos muito difíceis para lidar, e que geralmente, se a pessoa que está conosco, seja nossos pais ou o nosso namorado ou marido, quem seja, não souber lidar com a situação, as coisas podem ficar até piores do que antes, por conta dessa mudança muito brusca de temperamento que acontece quando a gente para de tomar a medicação, principalmente quando é um transtorno mais grave. Depois que eu compreendi todo o meu processo, que eu tirei a medicação, eu entendi que aquele processo ele seria necessário para que eu me entendesse também, obviamente, e eu sabia que eu não poderia tomar a medicação por conta da gravidez. Eu tive que aprender a lidar com aquilo que eu já tinha de conhecimento referente ao meu problema. Eu estudei muito a respeito do transtorno de personalidade borderline. Eu fui atrás de conteúdo, eu fui atrás de ler, fui atrás de ter um maior conhecimento para saber lidar com toda aquela situação, com todos aqueles mistos de sentimentos que a gente acaba tendo, né? Principalmente quando a gente tira de uma vez, como eu fiz, a medicação. Eu torno a repetir que eu não recomendo que ninguém faça isso, tá? Foi um momento atípico que aconteceu comigo, então eu precisei suspender o uso da medicação, tá? Foi um processo demorado, eu levei bastante tempo para conseguir realmente retirar. Eu acabei meio que usando outros meios de fugir daquele sentimento, alguns não tão legais, para conseguir controlar tudo aquilo que eu sentia, né? Um dos gatilhos que eu utilizava realmente era a compulsão. Eu precisava ingerir alimentos para dar um alívio no que eu sentia. Então é bem complicado, porque eu usava vários outros gatilhos para tentar fugir de todos aqueles sentimentos que eu tinha. Depois que eu aprendi a lidar com toda essa situação,
e é a base, obviamente, de muita oração. Conversei muito com Deus e eu aprendi a ter uma intimidade maior com Deus, principalmente referente a compreender, né, que às vezes os momentos que eu estava com raiva, eu não estava com raiva de Deus, eu não estava com raiva do que Deus estava fazendo comigo, ou não necessariamente Deus estava fazendo nada, mas o meu temperamento me fazia acreditar que Deus fazia alguma coisa comigo. Então eu aprendi a ter uma maior intimidade com Deus e compreender que aquilo que eu estava passando não necessariamente foi porque Deus quis colocar aquilo na minha vida. Foi algo que nasceu em mim, mas que eu poderia aprender a lidar com isso e ensinar as pessoas também como lidar com isso, porque querendo ou não, quando nós temos algum problema, independente do problema, aquele pode ser um meio, uma forma da gente ensinar outras pessoas como lidar com outros problemas, ou com outros problemas que tenham um pouco de relação com aquilo que você tem. Então eu usei meio que esse meu problema para compreender melhor as coisas e ensinar tudo aquilo que eu vinha aprendendo durante todos esses anos. E aí eu falo que eu aprendi tanto dentro do meu relacionamento, como lidar com toda essa situação dentro do meu relacionamento, como também como eu aprendi a lidar com vários outros fatores, com a família, os filhos, trabalho, todas as outras questões eu também consegui administrar de uma forma melhor. E compreendi também que algumas coisas eu precisava simplesmente me afastar, porque realmente era necessário. Dentro daquele problema que eu tinha, aquilo não era conveniente, então eu precisei me afastar de algumas coisas ou pessoas, no caso, que eu convivia antes. Bem, eu digo que é extremamente necessário a gente compreender quem nós somos para conseguir lidar melhor com os nossos temperamentos. E a verdade é que eu procurei muito aprender sobre o que eu tinha, ou tenho no caso, compreender muito o que eu poderia tirar de lição de todo esse processo que eu estou passando e entender que muitas coisas que acontecem na nossa vida, realmente, muitas não, mas na verdade assim, eu diria todas as coisas, independente de boa ou ruim, elas têm alguma lição a nos deixar. Porque quando a gente passa por alguma provação, passa por algum problema, seja financeiro, psicológico, enfim, independente do problema, quando a gente passa por aquele problema e ao invés de tirarmos uma lição daquele problema, a gente começa a remoer e a querer culpar todos e tudo sobre o que está acontecendo na nossa vida, ao invés de tirarmos uma lição e conseguir subir mais um degrauzinho na nossa vida, a gente acaba aqui meio que andando para trás. Então a gente não tira sabedoria de tudo aquilo que a gente passou, a gente não tira um ensinamento referente o porquê que aconteceu aquilo, como faço para aquilo não voltar a acontecer dentro da minha vida. Então basicamente foi isso, eu comecei a compreender de uma forma melhor. Porque quando você tem um problema onde o seu psicológico ele acaba sendo muito afetado, você precisa aprender a lidar com tudo aquilo. É um processo extremamente difícil, mas é muito importante quando você está disposto a mudar. Eu falo que assim, a depressão em si, ela, por mais difícil que ela seja, se você tem uma pontinha de força de vontade para sair desse buraco, você consegue. Porque geralmente, quando a gente está num processo de depressão muito forte, por mais difícil que esse processo ele seja, se dentro de você existe alguma coisa que quer mudar, você consegue se levantar. Então, obviamente que Deus ele move muita coisa, mas eu falo que quando se tem um pinguinho de vontade, né, aquela sementinha de mostarda da fé, eu vou usar também como expressão de vontade de melhorar. Quando você tem essa vontade, essa necessidade de melhorar,
tem essa força em si, por mais menor que essa força ela seja, se você tem essa vontade de melhorar, você consegue. Basta a gente querer realmente. Eu não estou falando que é fácil de fazer, porque para mim também foi um processo extremamente doloroso, extremamente difícil, mas independente de qualquer coisa, bastava a força de vontade minha e clamar muito para que eu conseguisse sair daquele buraco que eu estava e que estava me levando realmente à morte. Eu não estava conseguindo viver mais por conta do problema que eu tive. E assim, é muito importante sim ter alguém do nosso lado, é extremamente importante, mas eu diria mais além disso. Não basta ter alguém do nosso lado, a gente precisa realmente se mexer por conta própria e se apegar no que mais importa, que é em Deus. Quando a gente tem Deus do nosso lado, a gente consegue sair de cada buraco, cada situação difícil, né? Como nós sabemos que tem várias histórias na Bíblia que diz de tantas pessoas que passaram por provações complicadíssimas. Jó foi um deles. E realmente cabe a nós, mesmo sozinhos, mesmo não tendo mais ninguém, mesmo não tendo mais nada aonde se apoiar, cabe a nós colocarmos em nós mesmos a fé em Deus, obviamente, e colocar em nós mesmos essa força de vontade que precisa ser alimentada. Seja assistindo um vídeo motivacional, seja lendo a palavra do Senhor, enfim, algo que realmente você consiga perceber que te dá um up, que te leva para cima e que você consiga sair dessa situação. Porque eu falo para vocês, não estar medicado é um processo complicado, não é impossível. Realmente não é impossível você conseguir sobreviver sem a medicação, mas não estar medicado e você precisar lidar com essa situação, você precisa aprender a administrar tudo que está dentro de você. E o autoconhecimento ele é extremamente importante nesse processo, porque quando você sabe quem você é, sabe o que você tem, sabe o que são os gatilhos que te faz mal, você aprende a lidar melhor com toda essa situação e aí você passa a evitar certas coisas que te fazem mal, se afastar daquilo que te faz muito mal e começa a se aproximar de coisas e pessoas que te fazem muito bem. Eu, por exemplo, eu passei a me aproximar mais de Deus, porque porque ele, na verdade, ele era muito necessário na minha vida e eu não conseguia compreender por que eu acabei ficando basicamente sozinha. Por mais que eu tenha minha família, meu esposo, eu não tive mais amigos, eu não tive pessoas que estivessem perto de mim. E querendo ou não, a gente acaba aqui precisando passar por esse processo necessário na nossa vida, onde a gente se compreende, entende os nossos sentimentos, passa a se estudar, passa a querer aprender mais de si para conseguir subir esse degrauzinho necessário da sabedoria, do conhecimento e realmente sair desse lugar tão difícil que é estar dentro de uma depressão. Então é um lugar sombrio, assustador e complicadíssimo, mas a partir do momento que existe aquela mínima de vontade de você sair desse lugar, você consegue sair com muita fé em Deus, obviamente, e força de vontade. Não basta só a força de vontade, a gente tem que acreditar que aquele processo é necessário e que é possível sair desse lugar. É importante lembrar que aqui estou expressando a minha opinião, tá? Cada um tem a sua opinião, cada um sabe o que é melhor para si. Existem pessoas que vão dizer ao contrário de tudo que eu falei, mas não tem importância, porque aqui eu estou expressando somente a minha opinião, somente de como que foi para mim e tentando, de algum modo, se for possível, de algum modo ajudar alguma pessoa aí do outro lado que precisava ouvir isso, tá? E eu espero que eu tenha sido clara referente à mensagem que eu tentei passar. Ainda passo por vários processos muito difíceis, porque
Desde que eu saí da clínica, o que o psiquiatra falou pra mim é que eu não poderia mais parar de tomar medicação. Eu não poderia, essa foi a palavra dele, mas eu precisei. Eu falo que a minha gestação, a minha bebê, ela foi o meu milagre, então foi algo necessário na minha vida. Que eu digo que a minha bebê, ela salvou o meu casamento, ela salvou a minha saúde, ela me ajudou, entendeu? Foi um anjo que Deus me mandou nesse momento que eu precisava realmente sair do buraco. Eu estava passando por vários processos complicados dentro do meu relacionamento e também na questão psicológica eu estava passando por processos bem difíceis e a minha bebê, ela veio para salvar, para me tirar dali. É óbvio que cada um vai ter um gatilho aonde vai conseguir sair, outros precisam de um empurrãozinho, e outros vão ter que aprender realmente a sair sozinho da onde está, do buraco que está. Porque cada indivíduo é um indivíduo e cada processo é um processo. O mais importante é se apoiar no que realmente é imutável, sabe? No que realmente não muda, no que realmente é mais importante, que é em Deus, em Jesus Cristo. A gente se apoia pra gente conseguir sair desse lugar onde a gente acaba aqui se afundando quando a gente tá dentro de um processo depressivo. Mas é isso, gente. Ficou alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Eu vou ler e responder os comentários de vocês, tá bom? Compartilhe esse conteúdo para outras pessoas para ajudar na divulgação do canal, tá? Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para toda vez que eu postar um vídeo vocês recebam, tá? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!